Recebemos, Senhor, vossa misericórdia no meio do vosso templo. Como vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor ressoa até os confins da terra. Vossa destra está cheia de justiça. 14º domingo do tempo comum. Hoje é dia da Beata Maria Romero. É 7 de julho, ano 2024. Primeiro domingo já do mês de julho. Estamos entrando já no segundo semestre do ano 2024, nos encaminhando para o final do ano. Meio ano já foi, já passou. 2024 está indo de vento em polpa. Programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense e a Pastoral da Comunicação, sendo muito orgulhosa de estar trazendo, através da rádio comunitária, aos ouvintes aqui o programa que traz a palavra do Senhor e coloca a Santa Igreja Católica em evidência aqui na nossa paróquia. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio 87.9, em 2 horários, sempre ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. Na Rádio Belos Vales, o programa está também de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, a gente acorda com o programa. Somos convidados a dirigir nossos olhos e nosso coração a Jesus, que sustenta nosso ânimo com sua palavra e na Eucaristia. Rejeitado em sua própria terra pelos seus, o Senhor se compadece de nossas necessidades, fraquezas e angústias e nos fortalece com a sua graça. Ao participarmos da Páscoa semanal na Santa Missa, devemos reconhecer que Deus nos fala também por meio dos simples e dos pobres. Então devemos estar todo domingo participando da Santa Missa, nas nossas comunidades, pois ali a gente se fortalece para as batalhas da vida, de toda a nossa vida. É muito importante estarmos participando em comunidade. Estamos em julho, primeiro domingo, vamos falar agora da oração do Papa Francisco para esse ano de 2024. Todo mês o Papa faz um pedido de oração. Em julho é pela pastoral dos enfermos. Vamos fazer a oração que o Papa nos pede para fazermos. Rezemos para que o sacramento da unção dos doentes dê àqueles que o recebem e aos que lhes são mais próximos a força do Senhor, e se torne cada vez mais para todos um sinal visível de compaixão e esperança. Vamos lembrar que a unção dos enfermos, ela não é para ser dada no momento que a pessoa está morrendo. Não, na verdade, ela este sacramento, ele é muito útil em momentos que a pessoa precisa fazer um procedimento de saúde, e pede então para que o Papa, que o padre, lhe dê então esse sacramento, que é a unção dos enfermos. É um sacramento de cura, na verdade, ele não é o sacramento final da vida da pessoa. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, um exame grave, coisas assim, peça ao padre a unção dos enfermos, que vai lhe ajudar nesse momento. Tenha certeza disso, e o padre, com maior satisfação, ele irá lhe conceder essa unção, E o padre e o Papa Francisco pede então para que se reze sempre esse mês de julho por essa intenção, Pela pastoral dos enfermos. Nós não temos aqui na nossa paróquia, mas é a oração que a gente faz a pedido do Papa. O programa de hoje traz no Momento com Maria Nossa Senhora de Chiquinquirá. O dia dela, 9 de julho, é uma devoção da Colômbia, onde essa devoção, a exemplo de Nossa Senhora Aparecida, é a padroeira daquele país, Nossa Senhora, a Virgem do Rosário de Chiquinquirá, padroeira da Colômbia. Vamos trazer também os santos da Santa Igreja, desta semana que passou. Hoje vamos estar com o Evangelho de São Marcos, e admirou-se com a falta de fé deles. O Evangelho que conta
uma passagem de Nosso Senhor lá na terra dele, em Nazaré, né, onde ele não é bem recebido, né, não é bem recebido lá. Então é muito interessante o evangelho de hoje. No quadro com a palavra igreja, vamos ter dois momentos novamente. Primeiro momento com o Eduardo Adolfo Flores, nosso ministro da Igreja Matriz Santo Huberto, traz uma mensagem novamente hoje, né, para a gente refletir um pouquinho. E depois a gente tem a Jennifer Nunes Ancini com o grupo Efeito Jovem, né, que vai trazer também uma mensagem direcionada à nossa juventude aqui da nossa paróquia. Agenda e compromisso também na nossa paróquia vamos estar trazendo, né, e músicas, reflexão, conhecimento da fé e do magistério da nossa Santa Igreja. Teremos tudo isso hoje no programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco, estamos iniciando agora mais de 1 hora de programa para vocês. Momento com Maria. Hoje o Momento com Maria vem trazer mais uma devoção à Nossa Senhora, muito pouco conhecida. A gente vai pesquisando e vai descobrindo e vai trazendo aqui no quadro Momento com Maria as devoções à Mãe de Nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de Nossa Senhora de Chiquinquirá. Chiquinquirá. A data dela é 9 de julho. Segundo Pio XII, a Colômbia é um jardim mariano, em cujos santuários domina como o sol entre as estrelas. Nossa Senhora de Chiquinquirá é uma devoção do país vizinho aí, Colômbia, né? Bom, essas palavras elas foram repetidas depois por João Paulo II, em julho de 1986, por ocasião do 4º centenário da restauração miraculosa do quadro da Virgem Maria. Pio XII também, um grande papa da nossa Santa Igreja. Segundo a tradição, entre os primeiros conquistadores do novo reino de Granada, encontrava-se Antônio de Santana, grande devoto da Virgem do Rosário e administrador dos povoados de Suta e Chiquinquirá. Conforme a legislação da época, um dos primeiros deveres dos encomendeiros era a de construir uma casa com múltiplas dependências para acolher a própria família e também a administração dos colonos, dos escravos e dos índios das circunvizinhanças. Tal propriedade foi construída e, evidentemente, nela havia uma capela para os ofícios religiosos. Também era tradição daquele período, né? Tinha que ter uma capela. Desejando colocar ali uma imagem da Mãe de Deus, ele mandou pintar uma imagem de Nossa Senhora do Rosário em uma manta de algodão. A manta era mais larga que comprida. Para que não ficassem vazios os lados da Mãe de Deus, mandou pintar Santo André, o apóstolo, e Santo Antônio de Pádua, um de cada lado. Logo que recebeu a imagem, colocou-a numa moldura e a expôs no altar da capela. Os anos se passaram e a falta de cuidados, também a umidade, deterioraram a manta, que se rasgou em várias partes. A pintura estava quase apagada. Quando Dom Antônio faleceu, a sua viúva se transferiu para Chiquinquirá, levando consigo o quadro que foi colocado também em uma capela. 10 anos depois, veio àquele lugar uma piedosa mulher chamada Maria Ramos, cunhada do falecido Santana, que limpou o quadro e o colocou no lugar de melhor destaque dentro da capela. Numa sexta-feira, dia 26 de dezembro do ano de 1586, Maria Ramos se preparava para sair da capela, quando uma índia convertida ao catolicismo despertou sua atenção para a imagem, que aparecia cercada de brilhantes resplendores. Maria Ramos prestou atenção à ocorrência e foi grande seu assombro ao se dar conta da grande transformação que se dera naquela pintura, cujas cores, antes tão manchadas, agora pareciam vivas e claras, tão fortemente, e resplandeciam por toda a capela. Maria Ramos e a Índia começaram a clamar jubilosos até que chega Joana de Santana.
As 3 mulheres se ajoelharam e louvaram a Deus por tão grande maravilha, e o prodígio se espalhou, tendo início os milagres. Mediante um decreto de 18 de julho de 1829, a Santa Sé proclamou a Virgem do Rosário de Chiquinquirá padroeira da Colômbia. É uma história bem resumida aqui dessa devoção, a Nossa Senhora de Chiquinquirá, na Colômbia, padroeira da Colômbia. Como nós temos aqui Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira aqui do Brasil, tem a sua história da maneira que aconteceu, e ela é milagrosa também aqui. Lá na Colômbia existe também a história da padroeira da Colômbia, que é Nossa Senhora, a Virgem do Rosário de Chiquinquirá. É muito bonita a história de um quadro, de uma pintura que se renova sozinha, sem a interferência de ninguém. E está lá até hoje ainda, preservada, para quem quiser ver, a padroeira da Colômbia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Virgem do Rosário de Chiquinquirá, rogai por nós. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 1º de julho a 7 de julho. Hoje, portanto, vamos iniciar falando da vida dos santos, desta semana que passou, com o dia 1º de julho, segunda-feira, dia da Beata Madre Maria Assunta Marchetti. Religiosa e cofundadora do Instituto das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, foi uma monja exemplar ao serviço dos órfãos, dos imigrantes italianos. Ela viu Jesus presente nos pobres, nos órfãos, nos doentes, também nos migrantes. Nasceu em Lombrice di Camaiore, Lucca, em 15 de agosto de 1871. Em 1895, aceitou o pedido de seu irmão, padre Giuseppe Marchetti, para acompanhá-lo em sua missão no Brasil, para cuidar dos órfãos e dos imigrantes italianos. Ela seguiu sua vocação e, junto com a sua mãe e outros 2 jovens, foi apresentada a Giovanni Battista Scalabrini, constituindo os servos dos órfãos e abandonados. Era 25 de outubro de 1895, a época da colonização aqui no nosso país pelos imigrantes italianos. Também os alemães vieram nesse momento, Ela morreu no orfanato em São Paulo, aqui no Brasil, em 1º de julho de 1948. Beata Madre Maria, Assunta Marchetti, italiana. Na terça-feira, 2 de julho, dia de São Bernardino Realino. Bernardino Realino nasceu em Carpi, Módena, em 1º de dezembro de 1530. Sacerdote da Companhia de Jesus, que resplandeceu por caridade e bondade. Rejeitando as honras mundanas, dedicou-se à pastoral dos presos e doentes e ao ministério da palavra e da penitência. Tornou-se um santo padroeiro de uma cidade ainda em vida, não tinha morrido ainda. Em 1564, decidiu tornar-se religioso da Companhia de Jesus. Ele realiza um trabalho apostólico ativo, especialmente em Lecce, onde morreu em 2 de julho de 1616, aos 86 anos. Muito bem. Na quarta-feira, dia do apóstolo São Tomé, dia 3 de julho. Tomé, chamado Dídimo, claro, era um dos 12, ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. Aí Tomé estava com eles. Sabemos que Tomé não era muito instruído, mas certamente compensava esta lacuna pelo imenso amor que sentia por Jesus. Segundo a tradição, o apóstolo recebeu a missão de evangelizar a Síria e depois a cidade de Edessa,
da qual partiu para fundar a primeira comunidade cristã na Babilônia, Mesopotâmia. Ele permaneceu 7 anos ali. Dali ele embarcou para a Índia, de Musíris, onde já havia comunidade judaica promissora, e se tornou católica. Rapidamente atravessou todo o país até chegar à China, sempre e somente por amor ao Evangelho. Ao voltar à Índia, ele foi martirizado, transpassado por uma lança na atual Chennai, em 13 de julho do ano de 72, primeiro século. Isso foi São Tomé, quarta-feira. Dia 4 de julho foi quinta-feira, dia de Santa Isabel de Portugal. Nasceu na Espanha, no ano de 1271. Pertencia à família real de Aragão, que lhe concedeu uma ótima formação, digna do seguimento de Cristo. Ela foi criada por seu avô, Tiago I, que estava recém-convertido ao cristianismo. Foi entregue em casamento ao rei Diniz, rei de Portugal, com apenas 12 anos de idade, e já dava testemunho de uma esposa cristã, uma mulher de oração e centrada na Eucaristia. Seu matrimônio foi um lugar de humilhação e santificação. Ela permaneceu fiel e amável, mesmo diante das traições e dificuldades com o esposo. Ajudou a propagar a grande devoção a Nossa Senhora da Conceição. Refundou em 1314 o mosteiro de Santa Clara de Coimbra. Também fundou em 1321, em Santarém, o Hospital de Nossa Senhora dos Inocentes, voltado para crianças que, por algum motivo, eram abandonadas por suas mães. Santa Isabel foi declarada padroeira de Portugal, recebendo do povo o título de Rainha Santa da Concórdia e da Paz. Faleceu no dia 4 de julho de 1336 e foi sepultada no mosteiro em Coimbra. Na sexta-feira, 5 de julho, dia de Santo Antônio Maria Zaccaria, pioneiro da pastoral familiar. Antônio Maria nasceu em Cremona, no norte da Itália, em 1502, na família Zaccaria, tradicional nobreza italiana. Ao perder o pai muito cedo, teve de sua mãe o grande gesto de amor que constituiu em dedicar-se somente para a educação e formação. Aos 18 anos, foi estudar medicina. Ele fez de sua profissão um apostolado, por isso, não cuidava só do corpo dos seus pacientes, mas também de suas almas. Chamado por Cristo, ampliou seu apostolado ao ser ordenado sacerdote em 1528, e dessa forma pôde testemunhar Jesus e a unidade da Igreja, num tempo em que as ciências pagãs e a decadência das ordens religiosas e do clero pediam não uma reforma protestante, mas sim uma santidade transformadora. Ele fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo e, com a ajuda de uma condessa, a Congregação das Angélicas de São Paulo. Criou ainda o grupo de casais para os leigos. Depois de muito propagar a devoção a Jesus Eucarístico, foi acometido por uma epidemia e, com 37 anos, veio a dormir nos braços de sua mãe terrestre e acordar nos braços de sua mãe celestial. Dia 6 de julho, sábado, Santa Maria Goretti, a Santa da Castidade. Ela nasceu em Corinaldo, centro da Itália, no ano de 1890. Era de família pobre, numerosa e camponesa, mas muito temente a Deus. Com a morte do pai, Maria Goretti, com os seus irmãos, foram morar num local perto de Roma, sob o mesmo teto de uma família composta por um pai viúvo e 2 filhos, sendo um deles de nome Alessandro. Aconteceu que este jovem Alessandro, por várias vezes, tentou seduzir Goretti, que ficava em casa para cuidar dos irmãozinhos. E por ser uma menina temente a Deus, sua resposta era cheia de maturidade. Não, Deus não quer, é pecado. Santa Maria Goretti, certa vez, estava em casa em oração. Por isso, quando o jovem, que era de maior estatura e idade, tentou novamente seduzi-la, Goretti resistiu com mais um grande não. A resposta de Alessandro foram 14 facadas, enquanto da parte de Goretti percebemos a santidade na confidência à sua mãe. Sim, o perdoo. Lá no céu, rogarei para que ele se arrependa. Quero que ele esteja junto comigo na glória
eterna. Dia 7 de julho, hoje, domingo, né, dia da Beata Maria Romero. Nasceu em 13 de janeiro de 1902, em Granada, na Nicarágua, e pertencia a uma família muito católica. Os pais, Félix e Ana, eram de classe média e tiveram 13 filhos. Recebeu formação religiosa e excelente instrução tradicional. Gostava de estudar música, desenho e pintura. Aos 12 anos, entrou para a escola das Filhas de Maria Auxiliadora, recém-chegadas àquele país. Mas por causa de uma grave doença, ainda noviça, teve de voltar para casa. Com o consentimento do seu confessor, emitiu um voto particular de castidade. Em 1923, consagrou-se a Deus e a Nossa Senhora, emitindo os votos religiosos. Foi transferida para a missão na Costa Rica, em 1931, onde ensinava música, desenho e datilografia. Além disso, incluiu às suas atividades a catequese aos jovens da periferia da capital, São José. Ela falece subitamente no dia 7 de julho de 1977, quando regressava de um descanso na Nicarágua. Os santos da Santa Igreja Católica, que o programa Minutos do Evangelho traz ao ar, ele vem em parte dos textos, do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. O programa traz resumido, bem abreviado, mas a gente lembra, dia a dia, os santos da nossa Santa Igreja. Pesquise sobre a vida deles, você vai se surpreender. Para encerrar o quadro de hoje, os santos da Santa Igreja, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo. É o Salmo 122. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor. Tende piedade. Vamos ouvir. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus partido dali, foi para a sua pátria, e seguiam-no os seus discípulos. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam admiravam-se, dizendo: de onde vem a este todas estas coisas que diz? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se operam tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Mas Jesus dizia-lhes: um profeta só deixa de ser honrado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali milagre algum, apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E Jesus admirava-se da incredulidade deles e andava ensinando pelas aldeias circunvizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Antes de entrar propriamente dito na reflexão desse texto de São Marcos de hoje, eu vou fazer só um adendozinho do rodapé da própria Bíblia aqui, do versículo 5, aqui no versículo 5, onde diz, e não podia fazer ali milagre algum, apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Na verdade, não por falta de poder da sua parte. Não é que Jesus não tinha poder ali, ele tinha. Mas por causa da falta de disposição nos seus concidadãos, que tornaram com sua incredulidade
vãos os milagres de Jesus. Jesus não os fez, os milagres, porque eles não acreditavam na força dele, né, de Jesus. E ele acabou fazendo os milagres só próximo, né, da cidade, não na cidade. Curou poucos, muitos poucos ali que tinham fé de verdade. Foi esse o fato. Então, estamos no 14º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, né, no capítulo 6, versículos de 1 até o 6. Vamos ouvir primeiramente a reflexão do dia a dia com o evangelho, né, da liturgia diária da editora Paulus, né? Esse é um subsídio que o programa, né, a Pastoral da Comunicação, o programa Minutos do Evangelho, tem, né, porque a gente é assinante da liturgia diária. Jesus se encontra na sinagoga de Nazaré e, sempre bem disposto, ali começa a ensinar. Essa sua atitude provavelmente incomoda os fariseus e doutores da lei, porque, em geral, eles é que tomam a palavra para explicar as Escrituras. As pessoas simples, porém, escutam os ensinamentos de Jesus e ficam maravilhadas, pois ele demonstra sabedoria e suas palavras são acompanhadas por milagres. A admiração dura pouco tempo, logo cede lugar à incredulidade. Jesus é muito humano, próximo de origem simples, né? Todo mundo conhece essa imagem, não condiz com a grandiosidade do Messias que eles esperavam. Não conseguem perceber que Jesus, o Filho de Deus, aí está para cumprir a vontade de seu Pai. Permanecem fechados à sua mensagem, de tal modo que ele não conseguia fazer ali nenhum milagre, porque estavam fechados, como eu falei agora há pouco, né? Curou apenas alguns doentes, né? Interessante, muito interessante. Vamos fazer então a ponte do texto de São Marcos com o catecismo da nossa Santa Igreja, né? Alguns pontos ali desse pequeno texto de Marcos. Parágrafo 2610 do Catecismo da nossa Santa Igreja, quase no final do Catecismo. A falta de fé. Vamos falar um pouquinho da falta de fé, que ela fica evidente ali nesta passagem de São Marcos, né? Por isso que Jesus quase não consegue fazer nada lá na terra dele. Do mesmo modo que Jesus ora ao Pai, ele dá graças antes de receber os seus dons, assim também nos ensina esta audácia filial. Tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o alcançastes. Tal é a força da oração que Jesus pede para que a gente faça, né? Tudo é possível a quem crê. Com uma fé que não hesita, né? A gente tem que acreditar. Assim como Jesus se entristece, isso fica evidenciado no texto de hoje, ele se entristece por causa da falta de fé dos seus conterrâneos, né? Marcos capítulo 6, versículo 6. E também da pouca fé dos seus discípulos. Em alguns momentos ele fala isso, né? Também se enche de admiração perante a grande fé do centurião romano, da Cananeia e muitos outros, né? O centurião romano, né, tem tanta fé, ele vai pedir para que Jesus cure um servo, usando apenas, né, o poder do comando, né? O centurião fala para Jesus. É muito bonito, né? A Cananeia também, muitos outros, né, que a gente vê ali durante o Evangelho, que demonstram muita fé, né? Às vezes até muito mais fé que os próprios apóstolos de Jesus, né? Outra coisa que o texto fala hoje é dos irmãos de Jesus, irmãs de Jesus, né? Fala ali no texto de hoje, né? E tem muita gente que daí diz que Jesus tinha outros irmãos, que Maria e José tiveram outros filhos, né? O catecismo rebate isso, o parágrafo 500 é um deles que rebate isso, tem muitos outros. Vamos ver o 500, né? Os irmãos de Jesus. A isso objeta-se, por vezes, que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja entendeu sempre essas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, que aparecem no texto de hoje, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo. Eles não são filhos de Nossa Senhora, mas sim de uma outra Maria. Ela é designada significativamente como a outra Maria. É a outra Maria. Trata-se de parentes que são próximos de Jesus, mas não são
irmãos de sangue. E esses parentes próximos que fala-se irmãos, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento, são parentes próximos, não irmãos. Mas não existia naquele tempo o vocabulário que se tem hoje. O vocabulário era muito reduzido. Então, para designar primos, cunhados, tios, se usava a palavra irmãos. Também se usava a palavra irmãos para designar alguém que era de uma mesma seita, de um mesmo culto religioso, que haviam vários cultos religiosos ali entre os judeus, e eles se designavam de irmãos também. E os próprios seguidores de Jesus se designavam de irmãos, um com o outro. E não eram irmãos de sangue, eram irmãos da fé, da mesma fé. Então é isso, a reflexão do texto de São Marcos de hoje. Vamos refletir um pouquinho e pensar de que maneira a gente vê, às vezes, o que diz as Escrituras. A gente, às vezes, interpreta da maneira que a gente quer interpretar. E fica dando aí, para a Nossa Senhora, Mãe do Senhor, virgem desde sempre, fica dando para elas outros filhos que, de fato, ela não teve, pelo menos não de sangue, mas sim, como Jesus lhe deu, como filho, João, ao pé da cruz, ali representa que ela recebeu todos nós como seus filhos adotivos. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou ministro da paróquia Santo Huberto de Birama. Você já duvidou de alguma promessa de Jesus? Você já teve alguma dúvida de que Jesus fosse cumprir realmente uma promessa que talvez teria feito a você de uma maneira íntima? Ou às vezes uma promessa escrita na liturgia? Às vezes Deus nos testa, tentando ver até onde vai a nossa fé. E é nesse momento que nós não podemos duvidar, porque Deus não mente, Deus sempre cumpre o que fala. É nesse momento que a nossa fé tem que redobrar, aumentando principalmente algo que nos é comum apenas na época de Quaresma, mas tem que se tornar rotina, principalmente no dia a dia do católico, que é o jejum, a penitência, principalmente no sentido de fazer com que nós não caiamos em pecado, para que nós tenhamos a resistência necessária para que não caiamos na tentação do demônio. E é a partir dali que nós começamos a duvidar do que Deus nos prometeu, independente do pedido que Ele passou para a gente pessoalmente. É que ficamos abertos às tentações do maligno. Deus nos deu um coração fraterno. Deus nos deu um coração humilde, onde que nós temos que trabalhar essas virtudes. E com isso fazer com que nunca duvidemos das promessas de Deus. Sejamos fortes. Façamos penitência com o objetivo de mostrar para Deus que nós temos a capacidade e confiança de atender os seus pedidos e mostrar para Ele que realmente estamos do lado dele, porque a única coisa que Ele nos pede é o amor e confiança na palavra que Ele nos passa. Que saibamos fazer um momento de oração, pedindo para Ele nos dar força, pedindo para Ele nos orientar nesses momentos difíceis, de dúvida, porque só assim, com a ajuda dEle, com a nossa penitência nos fortalecendo, aumentando ainda mais a nossa fé para que busquemos a graça necessária, é que iremos buscar também o caminho dos céus. Nunca duvidemos de Deus, pois Ele confia muito na gente. Sejamos sempre simples e humildes de coração e vamos entender que o tempo dele é diferente do nosso
O entendimento dele é diferente do nosso. E nós somos muito pequenos. Nós somos ínfimos. Não vamos nunca conseguir chegar ao entendimento de Deus, bem como a sua colocação no tempo, pois Deus é atemporal e Ele decide a hora certa de fazer a coisa certa em nossas vidas. Um abraço a todos, Deus esteja com você e até a próxima. Olá para você, jovem de todas as idades. Sabe por que falo isso? O Papa Francisco disse: ser jovem, mais do que uma idade, é um estado de coração. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a importância de assumir compromisso na nossa comunidade. Sabemos que vivemos tempos desafiadores, mas também temos uma oportunidade única de fazer a diferença. E jovens, não tenhamos medo de espalhar a palavra de Deus, pois quando já ninguém me ouve, Deus ainda me ouve. Sabe quem falou isso? Bento XVI. Quando nos comprometemos com o caminho de oração, principalmente na comunidade, é para reforçar a esperança em dias melhores e assim partir de cada um, promover mudanças e ações que podem transformar vidas, melhorar o nosso entorno. Como o Papa Francisco ressalta que essa esperança é Cristo e ilumina a nossa vida, também pode se tornar uma pequena lâmpada, uma pequena luz para os outros, assim como foram os discípulos de Jesus, partilhando a graça recebida. Quando assumimos a responsabilidade, isso nos desafia a crescer. Aprendemos a trabalhar em equipe, a liderar e resolver problemas. Essas habilidades, acredite, são essenciais, não apenas agora, mas também para o futuro de todos nós, de cada um de nós. Como falei no vídeo anterior da JMJ Rio 2013, vou voltar a citar ela novamente, porque lá todos juntos ouvimos do Papa para colocarmos 3 coisas em nossa vida diária: a fé, a esperança e o amor, porque assim seremos alegres e encontraremos muitos amigos que caminharão com nós. Em tempo que ansiedades nos assaltam e ficamos imóveis, devemos lembrar do Salmo 62. Só em Deus descansa a minha alma, dele vem a minha esperança. E com essa esperança devemos sair do nosso mundo e nos comprometer com causas e pessoas, pois assim nós mesmos encontramos um sentido maior de propósito em nossas vidas. O Pontífice também lembrou durante a JMJ Lisboa 2023, ou seja, no ano passado, que todos precisamos de luz para enfrentar escuridões que a vida apresenta. Por isso é necessário que cada um também resplandeça, seja luz para o mundo. E como falei anteriormente, em sermos pequenas lanternas, pequenas luzes, é isso, levar luz para o mundo, principalmente para o jovem. As ações que tornamos hoje podem ter um impacto duradouro nas gerações futuras. Ao deixarmos um legado de serviço e compromisso, estamos ajudando a construir uma sociedade mais solidária e inclusiva. Portanto, jovens, convido vocês a considerarem como podem assumir um compromisso ativo na comunidade. E eu vos deixo exemplos, como o grupo de jovens, a catequese, o grupo de canto. Enfim, existem tantas pastorais e ministérios para se fazer parte que você pode se encaixar em um deles.
Lembre-se, juntos somos mais fortes. Vamos nos unir para fazer a diferença e criar impacto positivo em nossa comunidade e além dela. O futuro está em nossas mãos. Até a próxima. Paz e bem. Antes de encerrar o programa, então vamos dar uma olhadinha aí na agenda da nossa paróquia, os compromissos para esta semana, que inicia hoje, né? Domingo, primeiro dia da semana. Então vamos lá. Terça-feira, dia 9 de julho, 7h30 da noite, temos na Igreja Matriz Santo Berto o terço, né, dos homens, né, o sagrado terço de Nossa Senhora, é o terço dos homens na Igreja Matriz Santo Berto. Na quarta-feira, 19h30, é dia 10 de julho, temos a missa na Igreja Matriz e a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 7h30. Na sexta-feira, 12 de julho, 19h, vai ter missa na Igreja Santa Terezinha, da comunidade do Rio Selim. Já no dia 13 de julho, é sábado, 5 da tarde, missa na comunidade Santa Cecília, da Barra do Coxo. Às 19h, também no sábado, dia 13 de julho, missa na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel. No domingo, 14 de julho, às 8 da manhã, missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. Ainda no domingo, 19h, temos a missa final, né, de domingo, às 19h, na Igreja Matriz, como também tem hoje, né, 19h, a missa na Igreja Matriz. Também no domingo, dia 14 de julho, acontece na Igreja São Pedro e São Paulo, né, a tradicional festa em honra aos padroeiros, né? E lá vai ter missa em honra aos padroeiros às 10h30 da manhã. E depois tem toda a programação da festa tradicional ali, a grandiosa festa São Pedro e São Paulo de Dalberja. Já deixamos aqui também o convite, né? E acompanhe as redes sociais aí da nossa paróquia, que a gente vai estar divulgando, né, a programação completa da grandiosa festa de São Pedro e São Paulo, dia 14 de julho. Fica aqui o convite antecipado já de todos os CPC da comunidade, também da Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia. Falar do dízimo? Vamos falar do dízimo. Dízimo é expressão de fé em Deus e de responsabilidade com a Igreja. Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a Igreja e com os pobres. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu a sua Igreja para ela evangelizar, catequizar, servir e santificar. Com o dízimo, você ajuda a transformar a Igreja para que ela seja cada vez mais unida e fraterna, né? Sem a oferta do dízimo, todo o trabalho evangelizador se torna mais difícil, né? Faça a sua oferta do dízimo com amor, com fé e com devoção. E lembre-se, para dar dinheiro, você só precisa ter dinheiro. Para fazer a oferta do dízimo, você precisa ter fé. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, meio-dia, e com reprise às 7 da noite. Aos domingos, o programa é ao meio-dia, com 1h e lá vai, né? E mais tempo ainda, né? Mais de 1h de duração. Programa Minutos do Evangelho aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mas nós estamos também na Rede Belos Vales de Comunicação, né? A Rede Vale Norte de Comunicação, na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM. Segunda a sexta-feira, às 6h da manhã. Programa Minutos do Evangelho. Ele é mais curtinho ali, mas traz o Evangelho do dia, o Evangelho de Nosso Senhor. Uma pequenina reflexão também. Não perca o programa Minutos do Evangelho na Rádio Belos Vales, 89.9 FM. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto. Encerramos o programa deste domingo, tendo a oração ao santo do dia de hoje, Beata Maria Romero. Fostes o socorro dos pobres e também dos desabrigados.
amparo dos humildes e o conselho dos que pediram. Intercedei por nós junto a Jesus, para que nosso coração seja tão bondoso e amável quanto o vosso. Beata Maria Romero, rogai por nós. E a partir deste domingo, e durante os programas da semana também, no final do programa teremos sempre uma bênção especial do nosso pároco, o Padre Rafael. Ele estará participando todo o programa agora, a partir deste domingo de hoje, então. E para encerrar o programa, nós vamos deixar 2 convites do Padre Rafael, aqui no final do programa. Acompanhe, então, os 2 convites do Padre Rafael e fiquemos com a bênção dele neste domingo. Um abraço a todos e até amanhã, segunda-feira, programa Minutos do Evangelho. Queridos filhos, eu, Padre Rafael, administrador paroquial de Ibirama, através desse convite me dirijo a vocês para te chamar para um momento muito especial, o Terço dos Homens, que acontece todas as terças-feiras na nossa Igreja Matriz, aqui no centro de Ibirama, às 19h30. Um momento forte e único de união com Deus e com a Santíssima Virgem Maria. Diz o ditado que quando os homens rezam o terço, o céu treme. No bom sentido, meus queridos, de que a oração fervorosa dos homens é também um grande testemunho de fé e de amor. Todas as terças-feiras, 19h30, na Igreja Matriz de Santo Berto, aqui em Ibirama, e marca também na tua agenda, porque na primeira sexta-feira, os homens rezam o terço com suas famílias. Todas as primeiras sextas-feiras do mês, às 19 horas na Igreja Matriz, eles fazem o terço, que depois é seguido da Santa Missa, que começa às 19h30. Que Deus te abençoe, fortaleça esses homens no seu testemunho, participe e reze o terço. O terço vence as guerras, o terço traz a paz para o mundo, o terço é a arma contra os poderes do mal e é escudo a nos proteger na nossa vida. E que Deus te abençoe, vamos nos encontrar no terço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos, eu sou o Padre Rafael, administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama, e através deste vídeo, deste áudio, eu me dirijo a você, a tua família, aos teus amigos, para te convidar para um momento muito especial na vida da nossa paróquia, que são os festejos em honra aos gloriosos apóstolos São Pedro e São Paulo, na nossa comunidade de Dalbérgia, nossa comunidade mais antiga, a da nossa paróquia, fundada em 1904. Através desse convite, quero te chamar para participar desses lindos festejos que estão sendo preparados com tanto carinho pelo nosso povo tão dedicado, nosso povo de Dalbérgia. Meus queridos, dia 14 de julho, marca aí na tua agenda, 14 de julho, domingo, teremos então, às 10h30 da manhã, a Santa Missa, em honra de São Pedro e São Paulo. Após a Santa Missa, teremos o almoço com o buffet caseiro feito pelo nosso povo, com aquela comidinha de igreja deliciosa, com os segredos e temperos maravilhosos que não tem igual. Então teremos o delicioso almoço, no almoço teremos também galinha assada, teremos churrasco com filé duplo, então a coisa lá é boa, vai dar pra gente comer muito bem. Depois, meus queridos, às 1h30, nós teremos a comemoração de 20 anos da dupla Nandi e Dinan, que estarão lá também animando a festa. Às 3 da tarde, teremos o início da tarde dançante, com o trio Fandango, e a entrada é franca, para participar desse momento de confraternização. Às 19 horas, nós teremos o sorteio da ação entre amigos, que visa ajudar nossa comunidade da Alberja a manter a capela e as obras da comunidade. Meus queridos, além disso, nós teremos a Roda da Fortuna com o famoso aviãozinho, que é um costume tradicional, e também o completo serviço de bar e cozinha, com bebidas, deliciosos bolos, pastel. Nós contamos com a tua presença, e já nessa semana aí, eles já vão estar fazendo cucas, pães, uma delícia. Tudo com grande alegria para festejar São Pedro e São Paulo e para te acolher com todo amor e carinho aqui em nossa paróquia. Seja muito bem-vindo, não esquece, 14 de julho, festa de São Pedro e São Paulo em Dalbérgia. E que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.